Boa noite. Estávamos numa live e caiu conexão. Estamos reconectando coisas de internet. Boa noite. Eu acho que a conexão caiu. Acho que a internet caiu. Vou chamar a Josi de novo. Olá, caiu a Eu nossa acho que a conexão conexão. caiu. Eu não sabia se era você, se era eu aqui, não sei o que que deu. Parou tudo. A Mas internet não está reiniciou. colaborando hoje. Hã? Não tá. Mas a gravação reiniciou do zero de novo. Então acho importante a gente estar Vamos repetindo as informações do anterior. recapitular, né? Isso, vamos fazer uma recapitulação. Então, a gente está falando sobre as emoções e a gente escolheu o recurso Filme Divertidamente. Essa é a capinha dos personagens, né? E Isso. conta a história de uma menina, Hyler, de 11 anos, que mora em Minnesota, onde ela tem todo um círculo de amigos, onde ela pratica o hockey, onde ela tem toda a vida dela ali. E, de repente, a família dela tem que se mudar para São Francisco e lá ela tem que reiniciar todos esses vínculos e tudo mais. Então, a gente refletia sobre isso, o quanto, quando a gente tem algo para mudar na nossa vida, o quão de emoção isso causa na gente, né? A adaptação é algo novo, né? Algum desafio novo. Então, Novo. pode causar o medo, né? Enfim, às vezes a tristeza. E a Hyler passa por todas essas emoções e os desafios da escola nova, de constituir novas amizades e de uma forma bem prática. A gente escolheu esse filme, pois quando a gente trabalha as emoções com a criança, quanto mais lúdico for, né, quanto mais divertido, por ser uma animação, parece de fato um desenho, né? Então, para a criança fica mais fácil esse acesso, essa compreensão. E a gente também conversava que é mais importante que a criança entender todo o enredo e toda a complexidade que pode aparecer, né, nas histórias e tudo mais, e ela conhecer esses 5 personagens que são tão importantes na nossa vida e se apaixonar por eles, é o que cada um tem de bom, porque toda emoção traz, ela é muito importante para a gente, né? Por mais que talvez ela seja um pouco mais difícil de ser sentida, ela tem um papel e uma função muito importante. Então, um dos objetivos dessa série de lives que a gente vai estar realizando, né? Conversando um pouquinho mais sobre cada emoção e trazendo ela para o cotidiano infantil, é isso. É a gente primeiro explicar que não existe emoção ruim, existem Não. saudáveis e não tão saudáveis, que são aquelas que são um pouquinho mais difíceis de serem vividas, mas que são importantes. Tem algo para a gente aprender em cada uma dessas emoções. Então, Isso. essa era mais ou menos a introdução dessa série de lives que a gente vai estar fazendo. Isso mesmo. E é interessante a gente estar falando que as emoções, a nossa cultura, ela te policia as emoções, né? A raiva não pode sentir raiva, reprime, né? Tolhe aquela emoção, ao invés de o quê? Conduzir, fazer todo um trabalho para que essa raiva ela seja empregada de uma maneira mais assertiva, que ela consiga se portar de uma maneira mais assertiva. Então, e a tristeza, não pode sentir tristeza, principalmente homem não pode sentir tristeza. Né? O menino chorou, não. Homem não chora, quem chora é mulherzinha. Né? Então tem toda essa cultura que a gente precisa entender. Por que tem essa cultura? Porque eles não foram educados dessa forma. Eles não foram educados com as emoções, que essas emoções são de sobrevivência, servem para a gente sobreviver. É uma emoção, são as emoções básicas, a gente precisa delas, né? Então a gente precisa geri-las, né? Precisa saber conduzi-las para poder viver uma vida saudável, ter atitudes mais assertivas. Porque no momento da raiva, o que que dá? O que que faz? O que que acontece com o teu corpo, Sandra, quando está com raiva? Eu O que que normalmente teu fico corpo, o que que tu sente? Normalmente meu rosto fica mais vermelho, né? O meu coração acelera, é como se meus pensamentos não ficassem muito claros, sabe?
E daí, agora, né, com um pouco mais de maturidade emocional, eu percebo e eu sei que quando a raiva surge em mim, para mim poder me regular, eu preciso respirar. Eu preciso primeiro me afastar daquele contexto, se for possível, né? Tomar água e respirar. Porque quando eu respiro, o cortisol do meu corpo vai acalmando, vai diminuindo, né? E daí eu consigo pensar de uma forma um pouco mais adequada e mais saudável. Mas isso, um ano e um pouquinho que eu aprendi a fazer isso. Eu tô há 30 anos da minha vida aprendendo que quando eu tô com raiva eu tenho que expressar do que vier na minha cabeça, né? Se eu, enfim, bater Isso. porta, gritar, para como se ela fosse sair pela minha voz, todo esse Isso. sentimento difícil. Uhum. Então, porque eu fui ensinada isso, né? Eu fui ensinada que se fizer uma injustiça comigo, eu vou ter que fazer igual, e eu vou ter que, se me bater, eu vou bater. Enfim, essa é alguns dos ensinamentos, né, que acaba, essa educação tradicional acaba ensinando e... Ou ao contrário, né? Não pode sentir raiva, quietinho, tem que ficar bonitinho, não pode bater, não pode empurrar, não pode bater porta, não pode, não pode, não pode. Então, né, não pode sentir a emoção, sentir mesmo, né? Então, quando a gente está com raiva, para que a raiva serve? O que ela faz? Ela é uma emoção que ela é para correr, né, para fugir ou para lutar. Então, ou você foge, é uma emoção de ação. Você tem que externar essa raiva, essa emoção em alguma coisa. Claro que aí entra o gerir essa emoção, a educação emocional com as crianças. Né? O que você vai fazer quando você está com raiva? Né? A criança, ela não sabe. Às vezes ela diz que está com raiva, mas ela está triste. Ela não sabe ainda o que ela está sentindo, né? O Rodrigo colocou, engole o choro. É isso aí, Rodrigo. Engole o choro e pronto. E isso faz um dano enorme para nós, para o nosso cérebro, para nossa criança, para nossa evolução, para o adulto mais tarde. Por que hoje em dia muita gente, eu, Sandra e muitas outras pessoas estão procurando desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, terapias e outras coisas que a gente possa evoluir. Por quê? Porque a gente não foi educado de uma maneira, né, com educação emocional mesmo. Né? Chorar é bom, lava a alma, ela faz, né, todo um processo de reorganizar os pensamentos, tem todo aquele processo de acalmar, que tem um momento que a gente precisa acalmar, a gente precisa se organizar, né? Reelaborar aquilo ali. Às vezes é uma perda, reelaborar a perda. Se você não tem esse tempo para pensar, para reorganizar isso no seu cérebro, você atropela tudo. E lá na frente, depois de alguns anos, você vai ver, puxa, eu atropelei todos os meus sentimentos, e ele vai cobrar isso. Essa organização mais tarde vai ser cobrada, né? Tu pode entrar em depressão, pode entrar em N situações, doenças são desencadeadas por causa de uma emoção mal gerida. Percebe? Então, assim, é muito importante essa educação emocional com as crianças. Porque se nós não tivemos isso. Então, por isso que hoje em dia tem muitas pessoas que no trânsito brigam, né? Muitas vezes dá muita confusão, pessoas que matam uma a outra, por quê? Porque não geriram a sua emoção, né? Elas querem externar a raiva de uma forma violenta, de uma forma que não é saudável, não é assertiva. Então é isso que a gente precisa ensinar para nossas crianças. É bom sentir raiva, uma emoção de ação, eu consigo resolver muitas coisas, eu consigo realizar muitas coisas, só que eu preciso canalizar essa emoção para uma coisa boa, uma coisa assertiva, uma coisa que vai me trazer luz, né? Porque a gente também traz coisas ruins com as nossas emoções se não forem bem geridas. Isso. E novamente, como a gente estava comentando, a gente só consegue ensinar para as nossas crianças aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente compreende, porque a criança é muito na prática, através dos exemplos, não adianta a gente só na hora do discurso falar e na hora da prática agir de uma outra forma, porque para ela não vai funcionar desse jeito, né? É igual você falar assim, você não grita comigo, eu já falei que você não pode gritar. Como é que você vai falar para a criança, né?
Ou o amiguinho pegou o seu brinquedo e você tem que ficar quietinho. Mas vai alguém mexer na sua maquiagem. Vai alguém mexer, sabe? Vai alguém mexer em alguma coisa. Você vira uma leoa. Pera lá, quem é que mexeu aqui? O que está acontecendo? E você demonstra que você tem que ficar quietinho? Não. Você age de uma forma totalmente contrária. Então, como é que a criança vai entender que tem como se comportar em determinadas situações se você mesmo não consegue gerir as suas emoções? É bem isso. Percebe? Né? Então, e até mesmo assim, o gerir a emoção é muito importante, porque até mesmo no relacionamento, sabe? Se a gente não conseguir trabalhar isso, trabalhar na iluminação, a gente começa a brigar, bater de frente sempre. Até a gente, o temperamento meu e do meu esposo são totalmente diferentes, totalmente opostos, assim, né? Então, muitas vezes ele fazia alguma coisa e faz, né? A gente continua, né? E faz alguma coisa que eu não gostei, por exemplo. Que a gente erra, né? Eu erro, ele erra, todo mundo erra, né? Tem momentos. E que eu não gostei e eu não falava nada. Eu só respirava. E ele já percebia que ali ele tinha pisado na bola, tinha dado algum fora. E depois que eu sabia que se eu batesse de frente naquele momento, ia dar um estrago. Então eu respirava, depois que acalmava as coisas, vem cá. Aquilo ali eu não gostei, aquilo lá não gostei, isso aqui não quero mais isso. Tá? A gente já organizava, pronto, passava. Né? Então por isso que a gente tem que trabalhar essas emoções. Porque já pensou se eu já chegasse, não quero isso e pronto. Né? E, enfim, aí as crianças também iriam presenciar isso, não ia ser legal, ia ser... Né? Tem todo... N situações que iam ser prejudicadas, né? Os filhos, a relação, enfim, tudo, né? Aí no momento da raiva, o que acontece? A gente quer magoar aquela pessoa, a gente quer ferir, a gente quer... Né? Se puder pegar no pescoço... Mas por isso que a gente está... por isso que a gente está trabalhando, né? Trabalhando a iluminação, trabalhando as emoções, se educando, que é educando, é um trabalhar. A gente não fica santa, né? A gente vai trabalhando. Um dia melhor que o outro, né? 1% melhor que ontem. Então a gente vai trabalhando e vai tentando se comunicar melhor, tentando fazer melhor a cada dia, e é isso que a gente está, para isso que a gente está aqui. E justamente quando a gente só consegue ensinar o que a gente aprende, que é tão importante essa participação de vocês, né? Eu diria que vocês estão de parabéns com 3 estrelinhas, quando vocês buscam isso, né? Opa, vamos falar de emoções, emoção é o que eu preciso, né? Você percebe que você tem essa necessidade, infelizmente, na nossa educação, a gente não teve essa oportunidade, né, de estar trabalhando sobre as nossas emoções. Então, a gente tem que ir atrás do prejuízo agora. A gente tem que tentar estudar e sempre que tiver uma oportunidade, se a gente está aprendendo, fazendo uma formação, um curso que seja, é sempre muito válido, porque tudo que nos faz conhecer mais auxilia a gente em toda a nossa vida, né? Seja a gente no relacionamento com o nosso esposo, seja no nosso trabalho, na relação com os nossos filhos, nós nos tornamos pessoas muito melhores. Então, parabéns para quem está assistindo a gente e fazendo parte dessa roda de conversa, desse bate-papo, né? A Prof. botou, como eu normalmente digo, né? Acalma o coração. Então, a gente estuda as emoções e a gente aprende alguns recursos que auxiliam, né? Como diz a Josi, é um processo, né? É todo dia uma experiência e oportunidades para treinar a regulação emocional, né? Não, acredito, ela leva para sempre. Obrigada, Lu. E é isso mesmo. Então eu vou só ler o conceito do filme Divertidamente, que passa sobre os personagens para a gente poder... Isso. Desse de agora eu não acho que não... Agora já não me recordo. Não. Tá. Não. A alegria retrata o que nos faz bem. A tristeza, o oposto. Já a nojinho tem a função tanto biológica quanto social, para nos proteger de comer algum alimento estragado, por exemplo. A raiva é um sentimento que constata injustiça.
E a função do medo é garantir a segurança e nos manter em proteção. Então esse é o perfil de cada um desses personagens, né, do filme Divertidamente, e essas características que vão guiando, né, o filme. Ocorre também de duas das personagens saírem do painel de controle, então outras emoções vão tomando conta e cada um gera um comportamento, e que vale muito a pena vocês assistirem, se tiverem alguma criança junto, né, para que depois vocês possam estar pondo em prática alguns dos recursos, né? Como, por exemplo, pegar todos esses personagens, né? Eu tenho eles coloridos também em CD. Pega todos esses personagens, cola em um espaço de ficar visível, onde normalmente você consegue ficar com a sua criança, né? Se quiser que ela participe um pouco mais ativamente, né? Dá para pegar os personagens para colorir, né? Ele em preto e branco, então a criança já vai fazer tudo parte daquele processo, ela vai sentir pertencente naquele painel que vocês vão criar. E se você tiver a oportunidade de inserir na rotina um tempo de qualidade, que não precisa ser um tempo muito grande, precisa ter qualidade, você precisa estar sem celular, sem nenhuma outra tela, você e sua criança, colando esses personagens, né? E sentando e conversando. Mas conversando como, Sandra? Por exemplo, no final do dia, né? Sentei na frente do painel com os meus filhos e aí, como é que foi o dia de hoje? O que teve de mais legal? Né? O que foi mais difícil? Porque às vezes, como é que foi o dia de hoje? Bom, dependendo da idade da criança, às vezes ela um adolescente, né? É mais objetivo. Então, se tu já fazer algumas perguntas um pouquinho mais elaboradas, né? Cita o que foi mais legal, o que foi mais difícil, enfim, eles já vão desenrolando um pouquinho mais a conversa. E na medida que for falando, dá pra gente já ir nomeando, né? Ah, mas aconteceu uma disputa de brinquedo, tirou o brinquedo, você perdeu na disputa, você não conseguiu ficar com o brinquedo que você queria, né? E como é que foi isso? Ah, eu fiquei assim, e assim a gente vai nomeando, isso, o que você sentiu, daí vai criando o vínculo da situação, né? E a causa que aquilo realizou, qual é a emoção que você sentiu. Então, é um dos recursos práticos e que tem muito resultado. E não corre só uma vez, né? No começo pode ser difícil, porque a criança não tem muita questão emocional, né? É um processo que ela vai aprendendo. Então, mas daí, na medida que isso vai tornando uma rotina, né? Por exemplo, sempre antes de dormir, né? Vem para o painel, conversa com a dia, depois já vai para a sua rotina, que normalmente você faz com a sua criança para dormir, algo que sempre acontece, tu pode estar vinculando a essa prática, né? Isso, é muito legal. E assim, ó, no dia a dia, a gente consegue ter essa interação, mesmo a criança está chorando. Ah, por que você está chorando? Ah, porque quebrou um brinquedo. Ah, você está triste porque quebrou um brinquedo? Isso que você está sentindo é tristeza. Nomear. E a gente fica triste mesmo. Se eu estivesse no seu lugar, eu também ficaria triste. Se quebrasse algo meu, eu também ia ficar triste, eu não ia gostar. Então é normal a gente ficar triste, mas vamos ver se a gente consegue resolver isso, vamos ver se a gente consegue colar, vamos ver, né, de repente pegar outro brinquedo. Então tentar resolver esse problema da criança, mas nomear, não minimizar. Ah, não, era só um brinquedo, deixa pra lá e vamos, tu tens tantos outros ali, né? Nomear, validar esse sentimento que a criança tá sentindo, porque é muito importante, né? A gente validar isso, porque se deixar pra lá, o que vem na cabecinha dela? Meus sentimentos não importam pro meu papai e pra minha mamãe, não importa, né? Isso aí, o que eu sinto não é legal. E outra coisa também que é importante, a gente também nomear as nossas emoções para as crianças. Muitas vezes, para mim também é difícil fazer isso, mas também estou no processo. Porque assim, às vezes não está legal. Aí eles vêm, a mamãe está triste? Não estou triste, está tudo bem. Mas não está legal, está triste. Então assim, se eles perceberem, se a gente chegar para eles e dizer, olha, hoje a mamãe está triste, deu problema no trabalho, deu problema, né, alguma situação, mas está tudo bem, a mãe vai ficar bem, a mãe daqui a pouco vai resolver e a gente vai ficar bem. Então, validar isso para a criança, que eu não estou bem agora, mas vai ficar tudo bem, a mamãe vai dar um jeito de resolver e tal. Então a criança vai ser coerente, a fisionomia, né, a afeição que tu está passando para a criança, essa emoção que está transmitindo através do não verbal, né?
E também depois validar com o verbal, não, eu estou triste, mas vai ficar tudo bem, tá, filho? Mamãe vai resolver. E isso a criança vai entendendo. Não, realmente, ficar triste é normal, a gente passa, mas daqui a pouco vai resolver, né? Então a gente precisa trabalhar isso, tá falando para o filho, não, eu estou triste, não, eu estou com raiva, aconteceu uma coisa muito chata, eu estou com muita raiva, mas vai passar, eu vou conseguir reelaborar isso, a mamãe já vai passar. Então, isso tudo a gente vai trabalhando, né, com a criança, porque ela nota tudo. A criança, ela percebe tudo, nos mínimos detalhes. Se a gente, essa comunicação não verbal nossa, fala muito alto, ela não fala, ela grita, né? Então, tudo essa comunicação não verbal, a criança percebe. Então, a partir das nossas posturas, com relação a nossas emoções, ela vai levar para ela também. Então, se a mamãe está com raiva, está triste e diz que está tudo bem, então ela também não pode sentir raiva, não pode demonstrar tristeza. E como é que eu faço com essa emoção que eu estou sentindo? Né? Então, a gente precisa ter essa coerência da comunicação não verbal e explicar para a criança. Eu não estou bem, mas eu vou ficar. Exatamente isso. E eu queria também que quem estivesse assistindo a gente quisesse compartilhar com a gente no chat sobre a emoção da raiva. Vocês já tiveram algum episódio, seja você com a sua criança, que você vivenciou e teve alguma dificuldade de lidar, né? Teve algum momento em público, por exemplo, né, que ocorreu isso com você, e alguma situação para estar ilustrando? A gente já fez essa introdução, né, sobre todas as emoções, e agora a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre a raiva. É isso, né? Isso. A gente eu fiz um post há pouco tempo sobre o piriri emocional, né? Que a gente, quando tá com piriri, né, com dor de barriga para ir no banheiro e tal, o que a gente faz? A gente larga tudo, para tudo e vai, porque não tem condições de ficar. Então, quando a gente está com essa emoção da raiva aflorando com relação à nossa criança, principalmente, a gente tem que pensar num piriri emocional. A gente tem que largar tudo, filho, espera um pouco, mamãe já volta. Vai para o banheiro ou se ausenta um pouquinho, se acalma, pensa como que vai lidar com isso, porque a vontade é de fazer coisas que não são benéficas, não são assertivas, não são saudáveis, né, tanto para você quanto para a criança. Então, sai de cena, se reorganiza, se ilumina e volta para resolver aquilo com a criança, né? Então, esse eu vi numa palestra e eu achei fantástico, né? E procuro trazer no meu dia a dia, porque muitas vezes a gente não consegue, a gente não tem tanta iluminação assim, e acaba falando, né, proferindo palavras que vão ferir as pessoas, mas esse é algo que é legal a gente estar fazendo, que aí a gente se ausenta, né, e trabalha toda essa emoção e volta, filho, não gostei disso, ou você poderia ter feito diferente, ou como que nós vamos fazer depois, quando surgir uma situação dessa, como é que você vai reagir? Né? Elaborar isso, não só criticar naquela situação, agir instintivamente de correr ou lutar, né? Mas para resolver e ensinar essa criança a fazer diferente da próxima vez, né? Realmente, o diálogo, independente de qual é a criança que você tem, é sempre fundamental, né? Para a criança é muito... Se para um adulto, se tu já não sabe a tua rotina, tu não sabe o que está por vir, já te deixa um pouco ansioso, né? Imagina para uma criança que não tem muito discernimento de tempo, de horas, de manhã, de tarde, de noite, porque isso ainda é muito complexo, né? Para a compreensão delas. Então, é muito importante a gente estar, se possível, estar montando a sua rotina da família, ou pelo menos comunicando, né? Hoje a gente vai fazer isso. Por exemplo, a gente vai fazer um tempo de qualidade. A gente vai ao parque. Mas depois do parque, a gente vai ter tal compromisso. E sempre comunicar a criança
Porque se tu combinou, né, com ela, que tal momento a gente vai finalizar e depois a gente tem um outro compromisso, ela já vai se preparar um pouquinho, né? Talvez nas primeiras Sim. vezes não seja tão fácil sair dessa atividade de recreação para ir para uma coisa que não seja tão atrativa, mas é uma forma de ela ir elaborando, né? Então daí tem N outros recursos para auxiliar essa retirada de um parque, por exemplo, quando termina um aniversário enfim, né? Sempre comunicar a criança, além de ser também um sinal de respeito, ajuda muito ela a entender, né? Daí, novamente, a gente recorda a educação autoritária, né? Infelizmente, isso. Não tem que estar falando que a criança não tem que saber. Ela não manda em nada, ela não entende, e ela entende, e ela merece respeito. Até porque ela vai conseguir dar esse retorno pra gente também depois, né? A gente vai facilitar muito a vida dela e a nossa, né? Do adulto. E a nossa, com certeza. Uhum. É engraçado que a gente fala, educação respeitosa, amorosa, uma educação diferente. Aí muita gente fala, agora eu vou fazer todas as vontades do meu filho. Agora eu não posso ferir ele de jeito nenhum. Agora ele não pode se frustrar. Agora ele não pode isso, não pode aquilo. A vida vai frustrá-lo. A vida vai, aos poucos, né? Uma mudança é uma frustração. Mudar de escola e ir para o ano seguinte é uma frustração porque são alunos desconhecidos, amigos desconhecidos, né? Então, assim, a vida em si vai ser frustrações. O sair do parque é uma frustração, né? Então, vamos amenizar essa parte. Vamos fazer uma coisa mais lúdica, uma coisa mais, né, brincadeiras, para não ser tão doloroso, né? Já basta a vida assim com a gente. Né? Imagina você estar conversando com a sua amiga ali, num papo legal, e daqui a pouco alguém chega, vamos embora. Deu. Como? Não acabei? Né? Apesar de que com a amiga a gente sempre fala, e depois eu te ligo para contar o restinho. Assim, né? Mas assim, é uma coisa assim, uma estupidez com a criança. Uma real falta de consideração, de respeito. Então, olha, filho, daqui a pouquinho a gente vai sair. Já avisa, a criança já vai se preparando, vai brincando um pouquinho mais. Olha, vamos brincar mais um pouquinho no balanço, a gente já vai. E conversando. Né? Quem é que chega mais primeiro no carro? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai pulando de um pé só? Quem é que vai... E assim vai brincando. E a criança vai te obedecendo sem precisar de briga, sem precisar se chatear, sem precisar estar aquela guerra, aquele choro, né? Então, a gente consegue fazer diferente. E dá para fazer diferente. Né? Não precisa. Aí tem gente que fica, mas agora tem que fazer todas as vontades. Agora eu não posso fazer isso. Agora... Não tem um porquê de fazer diferente, né? Assim, consegue as coisas bem mais fácil, bem mais tranquilo, bem melhor. E não precisa daquele choro todo. Esse do parque, ele é uma cena clássica, né? Se você ainda não passou com essa criança, você já presenciou isso com alguma outra mãe aflita. Eu tenho um filho mais novo, o Andrei, que vai fazer 4 anos. Então, quando ele era um pouco menor, e quando eu ainda não tinha todo esse conhecimento que a gente tem indo atrás, o condomínio que eu moro tem um parque, né, coletivo. Então, quando a gente ia, era sempre aquela aflição, porque eu sei que na hora de ir embora ia dar problema. Isso há um tempo atrás, antes de eu conhecer isso tudo. E sempre na hora de ir embora era assim. Eu falei, Andrei, tem que ir, vamos. Mãe! E aquele chororô, e daí todos os adultos olhando pra gente, condenando, tu não vais fazer nada, tu vais deixar ele brincar, tu vais deixar ele mandar... E a gente só coloca no colo e vem vindo, e onde tu passa todo mundo vai te olhando. E é um misto de emoções, a raiva, a vergonha, enfim. E depois que eu estudei um pouquinho mais e aprendi alguns recursos, né? Como, por exemplo, o combinado antes, a gente vai, mas depois a gente vem pro banho. E no banho a gente vai ter uma outra surpresa. Seja botar no banho alguma miniatura, enfim, qualquer coisa que seja atrativo para ele, porque já é uma atividade um pouquinho mais divertida também. Então, daí a gente vai. Daí quando eu vejo que tá quase no nosso horário de encerrar, o que eu fiz? Que deu muito certo. Celular. Eu coloco ele para despertar 5 minutos depois. Eu digo, Andrei, tá quase no nosso horário. Eu vou dar um soneca. Quando tocar de novo, a gente vai ter que ir pro nosso próximo
combinado, tá bom, tá bom. Daí ele começa já a descer mais rápido, a correr tudo que ele quer, a se despedir de fato, daquele momento que ele já tá compreendendo que tá encerrando, né? E daí quando encerra, a gente faz a corridinha para chegar até aqui em casa para ver quem ganha, e Deus já prepara a roupa, e assim vai indo. É uma diferença nítida e enorme, sabe? Para ele, que não tem todo esse estresse, para mim, que não chego mais irritado de momento, que era para ser um momento prazeroso, um tempo de qualidade nosso, é de qualidade até a hora de dar embora. Na hora de ir embora já se foi a qualidade. Quando a gente não tem esse combinado, né, e não tem esses recursos. Não, e é tão engraçado que assim, ó, tudo aquele que a criança vai pro parque para liberar o estresse, né? Para liberar tudo, ficar tranquila, liberar todo aquele cortisol, adrenalina que fica, né? E na hora de ir embora, que era para ele vir tranquilo, leve, né? Chegar em casa bem tranquilo, o que acontece? Aquela descarga de adrenalina, cortisol e é demais, é muito intenso aquilo ali. E, por fim, estraga tudo aquilo que construiu. É igual construir um castelo de areia. Aí tu vai lá e pisa em cima, pronto. Foi tudo por água abaixo. Então, né? Então, assim, ó, são recursos simples, né? Que não é difícil de fazer. Os combinados, a brincadeira, não é difícil. Tu consegue fazer. E é bem mais simples, bem mais prazeroso para você, para a criança, né? Que não vai ser momentos assim de memória afetiva, né? Ao invés de ser um trauma, porque isso realmente cria traumas na criança, né? A gente não percebe hoje, mas lá na frente vai ter traumas disso. Uma hora ele vai ter que curar esse trauma, né? Aí eu já ouvi também muita gente dizer, mas hoje em dia tudo é trauma. Mas a gente não pode fazer nada que tudo é trauma, né? A vida é cheia de traumas, então a gente vai curando. E quanto mais a gente puder amenizar esses traumas para nossas crianças, melhor, né? Eles serão adultos melhores, teremos um futuro melhor, e é por aí. Isso. E é importante também as pessoas que estão nos assistindo, e quando forem pondo em prática, que é um processo, né? Talvez no primeiro dia que vocês forem praticar, corram um pouquinho de lágrima, tente uma negociação, mas combinado é combinado, né? E vamos, e vai dar tudo certo. E é importante você se preparar, né? Preparar para aquela situação, porque é algo novo para a criança, por exemplo, o exemplo ali do parque e tudo mais. E se acaso ela vir, né, a sentir a raiva e tudo mais, é importante para que você não espelhe ela, né? Esquece quem está te condenando, que está te julgando ao redor, e é você com a sua criança, e ali você vai ensinar ela muito, né? Tu não vai espelhar, tu não vai ficar com raiva porque ela está com raiva, né? Você vai tentar se respirar, se acalmar, nomear, né? Calma, você está com raiva, a gente vai conversar e tentar fazer ela se distanciar, né? Daquele contexto, tentar respirar e acalmar, porque discutir com uma criança ou com qualquer pessoa que seja com raiva, ela não consegue, né? Ela não consegue ouvir, ela não consegue aprender nada, a gente não é para dar sermão em momento de raiva, porque não vai funcionar. Isso, eles bloqueiam, eles travam até que se regule e daí sim ocorra um aprendizado, porque não adianta espelhar alguém com raiva, né? E falasse uma coisa muito importante, até que eu li no livro da Brené Brown, que é muito, assim, me marcou muito, que muitas vezes as pessoas, as mães, né, estão lá com os filhos no meio da birra, e a mãe também já está com o corpo cheio de adrenalina, cortisol, porque naquele momento todo mundo olhando, e vem aquelas mães, né, ou que não tem filho, se fosse meu filho já dava um jeito, nem ia fazer isso na frente, né, ou ainda bem que meu filho não faz isso. Então, ou seja, eu sou uma mãe melhor do que ela, né? Vem aquela competição, né? Em vez de gerar um sentimento da empatia, olhar, está precisando de alguma coisa, posso te ajudar a carregar as sacolas de compra? Posso te ajudar em alguma coisa? Acolhe ela que eu vou te ajudar a fazer alguma coisa, né? Seria tão mais fácil, tão mais, né, tranquilo. Aí a mãe se conecta com a criança e enquanto a outra ajuda com as sacolas de compra ou com outras coisas, né? Por exemplo, no parquinho, geralmente se leva brinquedo. Fica com a tua criança que eu te ajudo com os brinquedos, eu te levo até a sua casa. Mas às vezes não acontece isso. Geralmente acontece o quê? Tá mal educado, não sabe educar a criança. Aí fica, né? Então eu sou uma mãe melhor porque os meus filhos não fazem isso.
né? E é engraçado que até pouco tempo atrás a gente também pensava dessa forma, né, Sandra? É engraçado, né? Aí eu fico, poxa vida, por que que a gente não conseguiu chegar nesse conteúdo, aprimorar isso mais cedo? Mas tudo tem seu momento. E é isso que a gente está fazendo aqui. Transbordar para que mais pessoas conheçam isso o quanto antes, né? Para não passar por isso também. E a gente quer que, né? Pensa numa sociedade assim, com mais empatia. Olha como seria legal. Né? A mãe passando ali trabalho com a criança se esperneando, aí cai um sapato para um lado, cai sacola para o outro. E pensa, é um estresse danado. Né? Então, se chega alguém, olha, eu te ajudo aqui, vem cá, fala com a sua criança, acalma ela, pronto. Em minutinhos já sana aquela birra, já vai regular, já vai dar, se acalmar tanto a mãe quanto a criança. Né? E muitas vezes elas ficam, não vai fazer nada, não vai bater na tua criança, não vai fazer ela, né? E isso é terrível. Infelizmente, existe bastante. Mas eu espero que isso mude. E vai mudar, se Deus quiser. Vai. E sobre a empatia, a gente já teve outras oportunidades de estar conversando, inclusive no momento da raiva, a gente tem empatia com a criança, né? Mas como é que eu vou ter empatia com alguém que está sentindo raiva? É porque no nosso mundo adulto é tudo muito complexo, é muito diferente, né, do que é o mundo da criança. Então, pra gente, um motivo para ter raiva é, sei lá, final de mês eu não tenho dinheiro para pagar um boleto. Isso é um motivo plausível para ter raiva, né? Eu estar indo num evento e furou o pneu do meu carro. Isso é um motivo para ter raiva. E não um parto que se encerrou, não uma ida ao mercado e não ter comprado aquilo que a criança solicitou. Isso não é motivo. Então, um dos primeiros equívocos que a gente comete é não validar, né? Ah, você tá com raiva, realmente, brincar aqui tava bem divertido, né? Mas a gente combinou. Então, se a gente combinou, a gente vai estar seguindo isso, né? Ah, realmente, você queria muito, né? Talvez esse doce, né? No mercado é importante. Mas o combinado era que a gente vai levar uma outra refeição, que era hoje do dia, né? Então, validar, quem sabe já comece a virar uma chavinha, assim, ó. Ela me ouviu, então ela valorizou isso, né? É um motivo para ter raiva, só que eu vou reagir a essa raiva de uma outra forma. Então, a empatia com a criança é um exercício que é bem diferenciado da gente praticar, né? Porque a gente começa a se importar com algo que no nosso mundo de adulto não teria tanta importância assim, né? É engraçado que você falou, assim, de comprar ali, e na nossa geração, né, o que as mães faziam? Não, depois a gente volta aqui, né, lembra? Então, mãe, eu quero um sorvete. Não, na volta a gente compra, e nem voltava mais para aquele lugar. E quando falar para a criança, não, depois a gente compra, né, tal dia a gente compre, vai lá e compre. Olha, hoje é o dia que eu falei, agora hoje eu estou te dando aquilo que você queria. Hoje a gente não pode comprar, hoje a gente não vai comprar, porque nós viemos para esse fim, mas tal dia, daqui a 2 dias, ou amanhã, ou tal dia a gente volta aqui e a gente compra o que você quer. Combinado? Combinado. A criança vai esperar, só que você tem que cumprir, né? É tão chato quando a gente combina alguma coisa com a outra pessoa e ela fura, né? Ela não dá, não cumpre o combinado. Então a gente precisa fazer isso com as crianças, cumprir o que a gente promete, e assim ela também vai ser conosco. Se ela cumprir o que vai se comportar em tal lugar, que ela vai se comportar no mercado para não estar pedindo as coisas, então ela vai cumprir aquilo ali, ela vai seguir exatamente como ela combinou. Então a gente precisa ter essa coerência da nossa palavra e da nossa ação, né? Justamente, a gente já, acho que daqui a pouco completa o nosso limite. Tu tem mais alguma coisa sobre a raiva? Senão eu apresento o recurso que eu utilizo, que dá bem certo. Eu só queria falar uma coisa que eu li, que foi muito legal, que muitas vezes nós adultos, a gente camufla o sentimento com a raiva. Porque, assim, um exemplo, a gente está numa loja e perde o filho, né? O filho vai brincar, está lá por debaixo das araras, das coisas, e a gente perde. E a gente procura, e quando acha, assim,
muitas vezes dá umas palmadas, ou briga, ou fala algumas coisas, né? E fica com aquela raiva. Mas na verdade ela não estava com raiva. Qual era a emoção que estava por trás da raiva? Era o medo de perder o filho. E a gente externa a raiva, né? Mas na verdade é o medo. Que você poderia dizer, filho, eu estava com medo de te perder, né? É bem diferente. Então, esse é mais um motivo para a gente estudar as emoções, aprender a gerir as emoções, saber o que está sentindo, porque a gente confunde os sentimentos, as emoções, e conseguir externá-la de uma forma menos agressiva, né? Então, naquele momento, era medo que eu estava sentindo, não estava com raiva, era um medo. Mas eu externei de uma forma através da raiva. Então, a raiva, ela faz a gente consegue fazer essa troca, né? Camufla uma emoção com outra emoção. E geralmente a emoção que é a camuflagem não é nada boa. Não é muito saudável. Não é muito saudável. Assim, não é saudável a reação que a gente tem, na verdade, né? Que a emoção é saudável, né? Porque ela faz parte, ela é boa. Mas as ações de externar essa emoção é que não são saudáveis, né? Que fique bem claro isso, que às vezes a gente fala que todas as emoções são saudáveis, mas agora quando é a raiva não é saudável. Não, elas são todas benéficas para nossa sobrevivência. Só que o jeito de externá-la é que a gente tem que canalizar de uma maneira assertiva, de uma maneira que não vá fazer bem para mim, nem para o outro, nem para o ambiente. Né, Sandra? Isso, a regra de 3. É regra de 3. Isso. Então, eu queria compartilhar agora com vocês, né, um recurso que eu utilizei quando eu fiz o projeto das emoções com uma turma de maternal. Mas é um recurso que dá para utilizar em casa com a sua criança. A gente precisa de balão. Eu escolhi a cor vermelha, justamente porque o personagem da raiva no filme, ele é vermelho, né? E tem fogo na cabeça, né? Muito bravo, muito bravo. E daí eu escolhi o boneco vermelho. A gente pode utilizar trigo e tudo mais, mas eu utilizei massinha de modelar. Peguei a massinha, fiz tipo uma minhoca, uma cobrinha, botei dentro do balão vermelho, amarrei ele, e para ele ficar mais lúdico, né, que é a linguagem da criança, eu fiz um personagem, né, uma expressão dele. Como é que é a expressão da raiva? A raiva que eu expressei nesse boneco, botei um cabelo também, ó. Olhos que mexem, o nariz e a boca. Muito, muito, como se ele tivesse tido muita raiva. Então, ele é macio, né? Para tu poder pressionar nos momentos que tu precisar, né? Quando tu sentir raiva. Ele é fácil de higienizar e ele também é utilizado como um recurso, a gente falou bastante hoje na live, de distanciar da situação, né? Quando tá acontecendo estresse, uma disputa de brinquedo, deu. Sai daquele contexto, vamos até o local onde fica uma autorregulação, raiva. Isso, é para buscar uma autorregulação, exatamente. Então é um recurso que funciona muito bem, que é de baixo custo, né? Que é bem tranquilo de estar fazendo, e é importante a gente deixar ele o mais familiar possível, né? Por exemplo, esse aqui é o Senhor Bravinho. Ele tem um nome, eu escolhi a cor que eu queria, o cabelo, eu disse como é que é a forma, que era a expressão da minha raiva, então ele é meu, né? Ele é minha raiva. E a Cris botando ali, a gente precisa de um boneco de raiva para a sala, exatamente. Então é um recurso que eu queria compartilhar com vocês, que eu já pratiquei e realmente surte muito efeito quando a criança se distancia, quando ela tem uma oportunidade de respirar, né, para acalmar um pouco o coração, para daí sim tu conseguir conversar, porque enquanto ela estiver com cortisol lá nas alturas, ela não vai te ouvir, ela vai querer só agir instintivamente, porque ela não tem um repertório emocional para poder oralizar o que ela está sentindo, ela nem sabe o que é aquilo. Então quando ela sai, quando ela olha pro boneco, às vezes ela consegue até discutir, falar pro boneco, mas você pegou meu brinquedo, enfim, e daí quem sabe é um exercício que aos poucos eles vão aprendendo, né, como lidar com cada uma das emoções. E tem muitos outros, né, Sandra, que a gente já aplicou em sala, muitos outros, muitos, assim, uma gama muito grande, né, de recursos, né,
a respiração do dragão, do catavento, do balão, do soprar o balão, enfim, tem muitos outros, que é muito legal, e eles gravam isso, e é interessantíssimo, assim, como as crianças aprendem, né, interiorizam, e fazem mesmo, né, você tá com raiva, amigo, vai lá amassar a massinha, né, vai lá fazer usar o teu recurso. Então é interessante, a criança vai aprendendo, é muito legal isso, é bem interessante mesmo. Deixa eu só ler aqui. A gente aprende sobre a educação dos filhos ao longo do tempo, só que demora mais, né? Se tiver pessoas como vocês para ajudar, fica mais fácil e rápido. Justamente essa é a nossa intenção, né? É transbordar, é trocar, porque com certeza, como diz a Josi, né? A gente aprendeu isso porque a gente estudou muito e não foi algo muito, algo que de pouco tempo, né? A gente estudou bastante, mas é algo que a gente é recente, assim, né? Tipo, a Josi tem um filho de 17, né? Eu tenho o Bernardo de 9, então, assim, quando ele era menor, eu ainda não tinha aplicado algum desses recursos, né? Era mais difícil. Se eu tivesse tido a oportunidade de trocar essa experiência com alguém, se tivesse essa rede de apoio, com certeza seria um percurso um pouco mais leve, né? Eu não teria que estar criando as coisas e daquele processo de acerto erro, e não teria sido da forma que foi, né? Graças a Deus que agora temos, né, esses recursos. Isso. E é interessante porque assim, tem gente que acha, mas meu filho já é grande e eu não consigo mais reverter isso. E até mesmo o Guilherme, ele falou para mim, mãe, mas quando eu era pequeno não era assim, agora com o Lourenço é diferente, né? Aí eu sentei com ele, eu conversei, digo, olha, filho, na época que a mamãe, né, você era pequeno, a mamãe não tinha esses recursos. Então agora, depois de um tempo, apesar de ser pedagoga já há alguns anos, né, muito tempo, desde que ele era bebê, então, mas não tinha esses recursos. Né? A gente estudava, mas era tudo muito superficial, e sobre educação emocional mesmo, nada. Então a gente foi buscando por conta mesmo, né? E agora a gente está querendo fazer diferente. Né? Com você também está sendo diferente, a gente está conseguindo fazer uma educação diferenciada. Então, e desculpa, eu pedi desculpa para ele, né? Desculpa pela mamãe ter feito coisas que não foram legal, não foram saudáveis, não foram, né, assertivas, mas que a mamãe está procurando ser melhor a cada dia. E é esse o nosso objetivo, né? Aí, por fim, a gente se abraçou, beijou e foi lindo esse momento. Mas é válido a gente sentar, ser aberta, né? Abrir o coração realmente para os filhos, porque eles acham que a gente não erra. Né? Até o Guilherme brinca comigo, a mãe não erra. Não! Eu erro e erro bastante, não queria errar tanto, mas erro muito, né? Mas assim, a gente está buscando sempre melhor, ser melhor. A gente erra, não... Pai e mãe geralmente não erra porque quer, né? É porque ele quer o melhor para os filhos. Às vezes tem pais que batem, mas não batem porque querem o mal do filho. É porque eles acham que estão educando. Então, mas a gente quer estar aqui, nesse perfil, para mostrar que dá para ser diferente, dá para conseguir uma educação e respeito, transmitindo uma educação diferente, respeitosa, amorosa, que a gente consiga, né, não precisa ser autoritária, não precisa ser aquela coisa de eu sou o dono da verdade, você vai me obedecer, você não entende nada. Não, ter aquela troca é muito legal. Então, assim, eu digo isso assim, de coração aberto, porque eu realmente fiz e foi muito legal. E garanto que esse momento foi de qualidade, foi assim, um momento de memória afetiva até, eu posso afirmar isso. Então, quem já tem filhos maiores e quer começar a ter uma educação diferente, seja, né, abre seu coração para o seu filho e que dali para frente vá conseguindo mudar e ele vai te ajudar a fazer diferente. É muito legal, uma experiência minha. A gente tem mais uma participação aqui. A gente já está se encaminhando para os finalmente, tá? Aqui em casa, Bernardo está demonstrando a raiva. Quando é frustrado ou algo não sai como ele desejava. Está no movimento de jogar os brinquedos e bater no adulto. Está no movimento com ele, né? Então também é uma característica, né? Da expressão da raiva dos bem pequenos, né?
Até biologicamente, né, quando a gente está com raiva, o corpo para alguma das funções e canaliza mais energia para as partes mais extremas do corpo, né, para as mãos, para os pés, né, para lutar, fugir, né. Então, é característica disso mesmo, né. O Bernardo ali, ele está com quase 2 anos, né, que está na fase dos terríveis 2 anos. Então, é normal, né, como já explicamos em outras lives, que ele era um com a mamãe, agora ele está se sentindo o outro, ele está querendo impor as suas vontades, é normal isso. O caso dele jogar os brinquedos. Ah, você quer jogar? Vamos jogar bolinha no cesto? Eu acho que é melhor a gente jogar bolinha no cesto. Vamos brincar? Vamos lá. Para ele fazer esse movimento, porque jogar as coisas no chão vai quebrar, depois você vai querer esse brinquedo, vai quebrar, você não vai ter esse brinquedo. Então vamos jogar bolinha no cesto? Fazer movimentos, ele estimula o cérebro a pensar. Pode perceber que quando você está num momento de estresse, você vai para fazer uma caminhada, você já volta com outro pensamento, o estresse já foi. Né? Então, se você pegar a sua criança no momento que ela está muito agitada, vamos correr, vamos ver quem ganha até tal lugar, ou vamos, fazer qualquer movimento, um exercício assim, ele já consegue baixar esse cortisol, essa adrenalina, ele já consegue se recompor. E esse exercício de jogar a bolinha no cesto é muito legal, tá? E bate num saco, numa almofada, a almofada não dói, filho. Aqui na mamãe, no papai, na vovó, dói, machuca, a vovó chora, dói muito. Então, a almofada não. Você quer bater? Quer fazer um exercício? Vamos brincar de soquinho na almofada? A almofada não dói. Então, tem muita gente que leva assim pro lado, tá, mas aí ele vai imaginar que ali a vovó é a mamãe. Não! Na verdade, quando você está com raiva, é o movimento, não é a ação em si, é o movimento. Então, ele tem que externar, fazer bastante exercício, o cortisol baixa e ele consegue raciocinar. E claro que para um bebê isso vai um tempo para ele entender, né? Mas isso é bem válido e é bem legal. E aos poucos ele vai internalizando, vai percebendo isso. E aí você não precisa estar brigando, né? Que muita gente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Mas o que pode? Onde pode, isso. Né? Dá né? Não pode jogar no chão. Mas o que eu posso jogar onde? Posso jogar bolinha no cesto. Não posso bater na vovó, na mamãe e no papai. Mas eu posso bater na almofada. Vamos bater na almofada. Vai, bate na almofada, no saco de areia. No coração. Entende? E passou aquela raiva, passou o cortisol, pronto, tá beleza. Então, onde pode? Quando pode? Né? E como pode. Então, são recursos simples que a gente às vezes não tem. E a partir do momento que você começa a estudar, começa a perceber, nos primeiros momentos você não vai lembrar. Mas começa a pensar, ele fez isso. Então, na próxima vez eu tenho que lembrar que ele, ao invés de mandar ele parar, brigar com ele, a gente vai conduzir ele para essas atividades aqui. Então, o teu cérebro vai fazer outras conexões. E a hora que acontecer uma situação semelhante, olha, o cérebro vai ligar aquela luzinha lá, vai para esse caminho, você vai ensinar ele a fazer isso. Então, assim, vai ser automático. Isso. E faz o diferencial muito na nossa vida, porque todo pai e toda mãe ama muito o seu filho. Então a gente não gosta de ver eles tanto sentindo raiva, e muito menos a gente sentir raiva de algum comportamento que eles têm. Então, qualquer atitude que tu for, se não for trabalhada pela iluminação e pela regulação, vai fazer tu sentir arrependido do que tu fez, né? Seja tirar e pôr ele para pensar, enfim, qualquer atitude que não for assim tão saudável, vai te fazer sentir muito mais mal do que do momento da raiva ali, né? Da vergonha que tu passou no parque, da vergonha que tu passou no mercado, aquele sentimento de ver teu filho às vezes chorando, né? Pela consequência que teve o ato da raiva dele mal pensado, mal gerido, né? Vai ser muito pior pra ti, né? Aquela consequência que ele fez, podia ter feito um outro jeito, né? Podia ter feito aquilo, enfim. Esse é o processo. Mas é um processo, vai indo que vai dar certo. É isso aí. O importante é seguir um método, né? Procurar um método. Porque tem gente que, assim, eu tentei hoje o combinado e não deu certo. Acabou.
Não é assim. Entende? Então, é hoje, é amanhã, é depois e sempre. Né? Então, assim, ó, o Guilherme também, com 17 anos, a gente também precisa fazer combinados, né? São outros combinados, mas a gente também precisa fazer combinados. Com o Lorenzo, que tem 8 anos, também precisa fazer combinados. E olha que são vários anos de combinados. Então, mas precisa fazer hoje, amanhã e sempre. Então, e assim a gente vai. Até com os nossos maridos, né, Sandra? Tem que fazer combinados, tem que fazer... a gente vai. É relação, é relação. É ser humano, muda e acerta e erra e vai. E a relação é lindo. Isso é maravilhoso. E a gente aprende, a gente vive. Isso, exatamente, que a gente vive, que não é só teoria, né? É prática. Não, é. E eu posso errar, alguém pode vir. Poxa, Josi, tu errou lá, tu agiu de uma forma que não era saudável. Posso errar. Infelizmente, eu também corro risco de errar, você também. E assim a gente está trabalhando, a gente quer melhorar, quer progredir, quer fazer, quer. E assim a gente vai. Né? Exatamente, somos humanas. É isso aí. É isso. Eu só agradecer. Agradecer a todos. Nós estão de parabéns, muita participação, né, Sandra? Muito legal. Olha, vale a pena, assim, a gente vem, chega sexta-feira, a gente fica feliz da vida por poder participar, por poder transmitir esse conhecimento, a gente busca cada vez mais conhecimento para estar aqui, transmitindo isso, e que Deus abençoe a vida de vocês, que consigam pôr em prática isso que a gente está tentando também, estamos todos tentando ser melhores a cada dia. E esse é o meu desejo. E que, né, a gente possa transbordar cada vez mais na vida de todos. Exatamente isso mesmo. Então, obrigada pela participação de todos. Sexta-feira que vem, estamos aqui de novo. Com certeza. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo.